Persistimos na caminhada de estudos, troca de ideias, reflexões, buscando trazer aos amigos, companheiros, uma síntese, resumo dos últimos fatos, análises com independência, mais seriedade, responsabilidade e verdade. E como não se pode viver apenas de preocupações, música, exercícios físicos, pilates, yoga, saúde mental, destaques populares da internet, livros e poesias, as ruas em foco, além do que ocorre com os trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais, militares, entre outros. Brasil, para Ottaviani, uma província. Para Mangabeira Unger, hoje, um protetorado americano. Toda a comunicação, inclusive militar, passando pelos Estados Unidos, país líder do Império do Capital. Pandemia, o Brasil com mais de 58 mil mortes e 1.700.000 infectados, enquanto os Estados Unidos, com o dobro da população, lidera a mortandade mundial, com 132 mil mortos e quase 3 milhões de casos. Em proporção, o Brasil lidera, enquanto seu presidente lança uma praga para todos nós. É como chuva, vai atingir você. O que não é verdade, pois muitos poderão não ser atingidos, ainda mais com novos remédios e vacinas. Se nos Estados Unidos, eminentes cientistas afirmam que o resfriadinho de Trump, que Bolsonaro imita, custará 7 trilhões de dólares, estando a nação americana de joelhos, o que se pode esperar do futuro próximo do Brasil? O que fazemos nós, povo? E qual o futuro disso tudo? Mais desigualdade, sofrimento, miséria, levantes sociais, repressão, tentativas continuadas de golpes antidemocráticos, intervenções americanas imperiais, mascaradas como sempre. Só resta ao povão, a todos nós fora das falcatruas, uma luta cerrada na defesa dessa democracia falseada, mas menos ruim do que o regime terrorista que pretendem. Luta dia a dia, fato a fato, contra avanços anticulturais e antidemocráticos. Organização de movimentos sociais e partidos políticos adequados a esses tempos. Disposição para a luta em defesa do que resta ao Brasil de soberania e independência. Alô galera, do Caminhando Jornal, Gustavo Mota, professor de Geografia na área. E o fato em destaque desse mês vai para o dia 15 de junho, onde aconteceu um conflito militar, porém desarmado, parece pitoresco, mas é real, de pedra e pau, entre Índia e China. É isso mesmo, de pedra e pau, parece uma coisa assim de ridícula, mas aconteceu. Grande parte porque essa fronteira ela é desmilitarizada, então ela é uma fronteira que, por um acordo militar que aconteceu entre os dois países, ela não é armada. Pois é, mas a Índia acusa a China de ter invadido a fronteira e aí acontece toda uma intriga militar, né? Essa intriga militar já vem de algum tempo, mas que agora no momento do Covid ganhou um contorno internacional muito importante, porque é um momento muito delicado, fica com uma aparência também de assim, um certo fomento de Estados Unidos nesse cenário aí de guerra comercial com a China, né? Toda aquela composição de Guerra Fria, e também por uma chamada da Rússia, né, de resolução para esse conflito que aconteceu na região. Esse fato já é histórico, já não é de hoje, mas ficou faltando o B do BRICS, né? Que desses países emergentes, o Brasil compôs o bloco de Brasil, Rússia, China e Índia, e nesse momento o Brasil não está nessa mesa internacional de negociação, perdendo uma grande oportunidade diplomática de configurar aí algum tipo de resolução internacional. Fique atento a esse fato, até porque é pitoresco que tenha sido um conflito militar de pedra e pau, mas a verdade é que são duas potências nucleares e é algo que merece muito destaque aí e muita atenção nossa para esse cenário internacional. Obrigado, galera. Um abraço. Meu fato em destaque, atualmente,
e já vem me impressionando há algum tempo isso, é esse amor de Bolsonaro e dos militares brasileiros pelos Estados Unidos, o império do capital, que hoje são um império terrorista. É só ver o que fizeram no Iraque, na Líbia, no mundo inteiro. Inclusive o golpe militar no Brasil e até o patrocínio de interesses americanos ao próprio Bolsonaro. São centenas de invasões americanas, centenas de... e nunca fizeram bem nenhum ao Brasil. Então realmente me espanta esse amor de Bolsonaro e bolsonaristas de exaltarem o Império Americano dos Estados Unidos. E me espanta mais ainda quando agora, por exemplo, ele foi comemorar a independência americana dentro da embaixada americana e mais com o risco de levar o Covid-19 para lá, porque agora já se sabe, ele revelou, que pegou o vírus. Aquela gripezinha para ele, nós com 67 mil mortos. Então, é realmente uma coisa que me impressiona. Bolsonaro, militares, bolsonaristas, ter esse amor, essa defesa dos Estados Unidos. E agora fizeram mais. Ainda fazem a defesa de Israel. Chegou a botar bandeira americana em manifestações, a bandeira de uma superpotência que tem uma influência decisiva e até domina o Brasil. O Brasil é um satélite da área americana. Toda a comunicação brasileira, inclusive todos os smartphones de vocês, o meu, toda, passam pelos Estados Unidos. Inclusive a comunicação militar. O Mangabeira Unger chega a falar em protetorado americano para o Brasil. O Ottaviani fala em província. Então como se explica essa adesão, esse tremendo elogio, essa subordinação tão voluntária aos Estados Unidos? Esse é o meu fato em destaque hoje. O meu fato em destaque é essa luta jurídica que está sendo processada. Agora, o senhor Paulo Guedes foi recuperada a ação contra ele nas movimentações escusas quanto aos fundos públicos. A roubalheira deslavada está sendo investigada. Meu fato em destaque vai para o ministro Fake News, da Educação, que disse que tinha doutorado, foi desmentido, disse que tinha pós-doutorado, foi desmentido, e agora também lança no seu currículo Lattes que foi ministro, um ministro que não chegou a tomar posse. Diga-se passagem que esse governo é o governo da fake news, que tem uma ausência na questão da educação, tem uma ausência na questão da saúde e diz que a política econômica vai resolver os problemas dos mais necessitados. Esse governo da fake news é o governo que diz que vai fazer e que está fazendo e que ninguém vê. Na realidade, é uma grande farsa, porque o que nós vemos ele fazer é o aumento, sim, do número de contaminados, do número de mortes, do não gasto na educação, do sucateamento da universidade pública. Enfim, é um governo que só promete, só diz que está fazendo, mas não faz. Prepare o seu coração nas coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não pela morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte,
quando tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que pudesse o que quisesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, o reino irá tem rei. Alaiá, 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 alaiá. Amigos do Jornal Caminhando, que alegria estar com vocês aqui outra vez, apresentando a minha poesia. E hoje eu escolhi uma poesia que fala dos netos, não só dos meus, de todos os netos, de todos os vovôs e vovós. E diz assim: netos, são gols do final de um segundo tempo, de um jogo amistoso de despedida, de um pendurar de chuteiras. São o melhor das vitórias, são a glória de um tempo que já se vai. São o produto do nosso fruto de pai. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em ter adesão de 10.082 petroleiros ao programa de emissão voluntários e aposentadoria incentivada. E o que isso representa, em nossa opinião? Isso representa a perda de conhecimento, tá? Aumento do risco das instalações sofrerem acidentes, perdas financeiras, tá? Significa sobrecarregar o operário que está lá trabalhando, que já estamos super sobrecarregados ao longo desses anos, com inúmeros PDVs seguidos. Significa a perda desse conhecimento e o amor à companhia. Muitos desses companheiros lutaram pela companhia Petrobras ao longo da vida inteira e construíram esse patrimônio da Petrobras, que é um patrimônio da nação brasileira, soberania nacional. Significa perder muitos sindicalizados, enfraquecendo o sindicato. Significa colocar em risco a sociedade, porque com menos trabalhadores no campo, na produção de refinarias térmicas, terminais, embarcações, plataformas, sobrecarrega os outros. E o cansaço pode levar ao erro. A Petrobras gasta, ou melhor, investe, menos de 5% do seu faturamento em recursos humanos. Então não está aí o problema. Se você usar o famoso Pareto, você vai ver que 5%, qualquer redução ali, dá pouco efeito na companhia, no global. Por que eles não cortam e renegociam os empréstimos com os bancos? Fala rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é Emerson Montanha, voz das ruas, direto para o Caminhando Jornal TV, canal do Montanha, e gostaria de trazer uma notícia para você, direto aqui do Sindicato de Rodoviários aqui no Estácio, né, Rua Mário de Lacerda. Hoje deflagrou 700 demissões da nova administração do BRT. Não sei se vocês sabem que o BRT ele passou por um processo de intervenção e o resultado dessa intervenção foi a retirada da administração do BRT das empresas, né, de ônibus, que cada uma das empresas
que compunha o consórcio BRT fazia a sua administração, e agora ela vai ter uma administração padrão da administração chamada BRT Rio. Então todos os funcionários foram admitidos das suas empresas, passaram os seus contratos serão regidos agora por essa administração, e o resultado dessa nova composição 700 demissões que foram anunciadas ontem da parte operacional. Então, ou vai haver uma mudança significativa no sistema, não sei se para o público, no primeiro momento, isso vai ser sentido, né? O usuário, eu não sei se ainda já vai ser impactado com essas novas mudanças, mas assim, a longo prazo, a ideia é que os ônibus estejam melhores, o intervalo seja menor também, por conta dessa nova administração que vai ser única. A anistia política, em virtude principalmente dos idos dos anos de chumbo de 1964, quando são estabelecidos os governos militares, no período da ditadura golpista estabelecida em 1964, ela vai abarcar muito antes a anistia política, inclusive aqueles militares que participaram em 1935, vai ter uma anistia revista, não é? Agora, fundamentalmente, o processo de anistia preliminar, que foi feito ainda no governo do general Figueiredo, não é? Empossado, último presidente ditador no período militar, foi uma anistia muito negociada e que anistiou propriamente muito mais os torturadores, os estupradores e os assassinos nos governos ditatoriais militares implantados em 1964 do que aqueles que foram atingidos pelos atos institucionais. Não é? Em primeiro lugar, foi essa anistia precária estabelecida em 79. Os militares não tiveram as promoções relativas às suas turmas. Isso só vai se dar com a emenda 26, já no governo Sarney. A emenda 26 já avança um pouco e os militares, continuando na reserva, eles vão ter os postos equivalentes às suas turmas à época. A crise do regime ditatorial é muito favorecida em função da crise do petróleo de 73, 74, que abala fortemente as estruturas, né, as bases da política econômica do governo, traz consequências políticas de sua sustentação. Em 74, por exemplo, o MDB vence as eleições no Brasil, né? E a resposta do regime foi justamente a instauração do pacote de abril, em 77, que nomeava, para garantir o controle do Senado, ele cria a figura do senador biônico, né, para assim ter a maioria no Senado, pois esses senadores seriam eleitos pelo colégio eleitoral. Vem em 78, e 78 as eleições demonstram justamente que o regime está esgotado. Está esgotado e você tem de fazer um rearranjo nessas forças políticas. O regime tinha uma política econômica comprometida, perdia apoio internacional e, portanto, pressão internacional em função das mobilizações
populares que começavam a emergir, com a associação de moradores, com o movimento sindical se reestruturando. Afinal de contas, tanto no Rio quanto em São Paulo, você tem figuras de liderança surgindo. O movimento sindical pressiona a política econômica do governo, e que leva essa pressão, né, a perda do apoio internacional, a crise econômica, leva o regime a começar a recuar. Recuar em 79, quando aprova a lei de anistia, que permite a anistia política aos seus presos, né, aos presos políticos, que eram presos contra o regime, e o retorno dos exilados. Meus amigos, companheiros, anistia e distensão democrática. Qual o problema fundamental disso tudo? Vou citar uns 8, 10 que talvez não tenha tempo de desenvolver. Uma anistia torta e uma transição completamente torta. A impunidade que foi reservada a torturadores e autores de crimes hediondos, que estão aí, lépidos e fagueiros soltos, muitos deles se envolveram inclusive com a criminalidade comum, banqueiros de bicho, etc. A conivência de governos posteriores a essa anistia, ao começo da transição, a conivência desses governos com a omissão e com a proposta de anistia que foi implementada e liderada pela própria ditadura militar. O fato dela ser um projeto estrangeiro, dentro de objetivos, planejamento de extensão lenta e gradual, de interesse dos americanos e das Forças Armadas brasileiras aliadas a eles, interesses estrangeiros. Está aí a presença de Samuel Huntington, um politicólogo estrangeiro, no Palácio do Planalto, explicando a generais por que era necessária uma transição democrática. A ditadura não duraria para sempre e acabaria sendo derrubada mesmo pelas forças opositoras. Então era importante que eles liderassem o processo de mudança, o que aconteceu. A continuidade militar. Não houve uma quebra da continuidade militar. Os militares saíram da boca de cena do palco, mas continuaram nos bastidores em grande número, como mostra a literatura política. Tivemos também, portanto, uma não ruptura com o passado. Foi uma anistia, uma transição, em que se puxou o passado, se conciliou e não houve ruptura. Outros aspectos também que levaram a tortuosa anistia, a torta anistia. Por exemplo, nunca se apurou e se viu direito que pouco antes da anistia houve um massacre das verdadeiras ou das forças de esquerda. Tivemos pouco antes da anistia, 76, 78, 79, por aí, o assassinato da cúpula da Ação Popular, o assassinato da cúpula do PCB, o assassinato ali de pessoas que se renderam, desarmadas, do PCdoB no Araguaia. Tudo isso foi pouco tempo antes da anistia, para acabar com aquela esquerda, sem contar inúmeros elementos de esquerda torturados, alguns transformados em cachorros, como eles chamavam da ditadura, servindo de informantes, que estão aí, alguns deles até hoje. Foi emblemático o episódio do Jair Bolsonaro elogiando o já sentenciado Coronel Brilhante Ustra. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Inclusive um brilhante torturador elogiou publicamente e durante o impeachment da presidente Dilma, que é uma anistiada política. A partir daí, houve um abalo gigantesco nas estruturas democráticas brasileiras. Inadmissível ter passado em brancas nuvens este episódio dantesco. Daí, até hoje, estarmos vivenciando
práticas semelhantes ao antigo regime de exceção. Pessoas morrendo devido à pandemia do Covid-19 e sendo enterradas anonimamente, com os familiares indefesos presenciando este ato ilícito. Urge, para fortalecer nossa democracia brasileira, de uma nova Comissão Nacional da Verdade, e desta vez com justiça e reparação. A anistia de 1979, agosto de 1979, ela foi o resultado de uma negociação envolvendo os setores do regime militar e empresarial com as forças que defendiam o retorno das liberdades democráticas e, consequentemente, administrando a transição dos governos militares para os governos de representação civil, parlamentar. Foi, a meu ver, a anistia possível naquele contexto. Possível em razão de quê? Em primeiro lugar, porque as forças democráticas e populares ainda não se encontravam suficientemente organizadas e mobilizadas. Fundamental condição para que se pudesse aprofundar a transição e se chegar a um objetivo de condenar o regime, que foi um regime atroz do ponto de vista da repressão, que subtraiu inúmeros combatentes democratas e que adotou uma política de exclusão social, liquidando todos os valores minimamente democráticos. Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos foi para quê? Só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores, sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV comunitária do Rio de Janeiro. Esta canção de Reginaldo Rossi, Mon Amour, meu bem, ma femme, um sucesso nacional para todos os amigos. Neste corpo meu e tão pequeno há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com este jeito de menina e este corpo de mulher. Se nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme. Um grande abraço e até breve. Olá, o desafio da convivência com o idoso em tempo de pandemia.
Eu tenho pensado bastante sobre esse assunto e vejo que nós estamos entrando numa era de generosidade. O que significa entrar na era da generosidade? É acolher o idoso de forma que ele se sinta mais protegido, mais amado. Eu tenho visto muitos desafios do convívio com o idoso. Nós sabemos que o idoso ele tem o seu jeito de viver que foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Ele tem as suas manias, ele tem as suas posturas. E o que é que a gente tem que pensar a respeito deste desafio? É que não é só deixá-lo num canto sem nada a fazer. Se ele tem autonomia e se ele tem independência física e mental, ele pode colaborar com as atividades da casa. Lembrando sempre que a casa tem que estar livre de tapete, de mesas de centro, para que ele possa circular com segurança. E o mais importante de dizer que o grande desafio de lidar com o idoso em tempos de pandemia e entrando na era da generosidade é conceder-lhe atenção, afeto, jogar, contar história, sentar com ele para ver o programa favorito, conversar sobre isso, porque essas tarefas parecem simples, mas ativam a sua memória, a sua dicção e o seu melhor estado de estar pertencendo à família. Que há quem diga que o Brasil vive no estado de exceção há décadas. Os Estados Unidos, que de democracia nada tem, trata-se de um país dirigido por oligarquias financeiras, e até um ex-presidente como Carter reconhece isso e diz isso. Lá também temos um estado de exceção, com riscos, inclusive, de uma intervenção militarista, porque tem por trás de todo o esquema americano um sistema militar industrial. Então, não se justifica apoiar intervenção militar, etc., etc., por colocar-se erros e defeitos no Supremo Tribunal Federal, na democracia, etc., porque nós, que condenamos totalmente esse pedido de intervenção militar, somos pela democracia, também vemos tais defeitos. E não venham aqui colocar desculpas, bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, porque isso só traz mais uma manipulação feita pelos bolsomilicianos e seus aliados, e seu grande chefe. Ou seja, eles ainda pregam entreguismo aos Estados Unidos, a Israel, que é um satélite americano. O Brasil e os Estados Unidos estão no auge da epidemia. O Brasil em segundo lugar mundial, com 55 mil mortes praticamente. E tal ignorado solenemente pelo Deus governo que hoje temos.
a permanência de militares, oficiais generais, fundamentalmente, no governo do presidente capitão Bolsonaro fica muito complicada agora, à medida em que vai sendo encurralado juridicamente cada vez mais a família Bolsonaro no envolvimento com falcatruas e no envolvimento com milicianos. Como podem esses militares, e não são poucos, continuarem dando aval a este governo que internacionalmente, inclusive, fica desconsiderado pelas formas em que vem agindo, inclusive contra o meio ambiente, contra as florestas, contra a biodiversidade, principalmente da Amazônia, seus índios, animais silvestres que têm sido atirados contra eles a volúpia, o desejo da terra e dos minérios colocados nessa extensão de nossas florestas. Descaracteriza-se o Brasil, inclusive prejudicando a comercialização internacional com a Europa e com outros países do mundo. Como resolver esse problema? Como ficarem esses militares dando aval a estas questões? Agora mesmo, o senhor Paulo Guedes também está envolvido com as questões de fundos públicos. Isto precisa ser resolvido. Esses militares têm de se afastar de um governo que, inclusive, vem debochando com as questões do novo coronavírus e à frente um militar da ativa, um general da ativa. Isto tem de ser modificado. Boa tarde a todos. Vamos agora fazer a nossa prática de yoga. A yoga é muito importante para o equilíbrio físico e o equilíbrio mental. Independente de idade, independente de forma física, ela ajuda muito a que você mantenha a longevidade da sua vida. Depois, mantendo os 4 apoios, mas cruzando os pés, nós vamos alongar a coluna colocando a testa no chão. E voltando lentamente. Agora, nós vamos colocar a perna direita à frente e vamos esticar o braço olhando para a mão direita atrás. Volta. Vamos fazer pela segunda vez. E volta. Depois troca o lado. Eleva a mão direita e olha para a mão esquerda. Volta. Segunda vez. Alonga um lado. Faz uma torção. E volta. Agora, postura de relaxamento. Abdômen para cima. Chama-se Shavasana frontal. Deita. Afasta os pés, afasta os braços do corpo. Respira profundamente.
Depois, coloca os pés no chão, flexiona os joelhos, segura os joelhos e balança. Para um lado, para o outro. Relaxa pescoço, relaxa ombros, olhos fechados, agradecendo a natureza, a sua saúde, a sua paz, agradecendo principalmente a Deus. Coloca as mãos em frente ao plexo e diz Namastê, que significa: o meu Deus interior saúda o seu Deus interior. A mulher, repleta de lama, chora. O homem, feito de barro, desaba em lágrimas. De aço mesmo, só a vida, essa lâmina cega que corta sempre do mesmo lado. Temporal, Sérgio Vaz.